Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceu na minha vida no passado e eu quero estar contando agora nesse canal alguns acontecimentos que realmente edificou minha vida, me trouxe crescimento, experiências, foram momentos difíceis, mas momentos também de vitória, né, de aprendizagem e espero que esses vídeos próximos venham edificar o teu coração, a tua vida também. E uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre um curso que eu fiz alguns anos atrás, alguns longos anos atrás. É sobre prosperidade. Foi no dia 9/10/1994. Faz um bom tempinho já, né? Mas eu não posso esquecer dos feitos do Senhor, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E esse curso, na verdade, é um curso que eu fiz de prosperidade. Foi aqui em São José do Rio Preto, né? E aqui está o nome dos dois pastores que participaram na época que ministrou durante esse curso. E foi muito edificante na minha vida, porque na época eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, né? Eu tinha acabado de abrir um salão de beleza, que era de cabeleireiro. Mas logo depois eu tive que fechar, mas aí eu vou falar em outro vídeo, né? Por conta da enfermidade. E naquele tempo eu já não estava muito bem emocionalmente. E meu marido, ele viajava, era vendedor, as coisas não estavam indo muito bem, né? Nas vendas. E eu abri esse salão, estava começando, e no começo não tem cliente, ninguém conhece a gente, né? E eu tinha meus filhos pequenos, e minha situação estava bem difícil financeiramente, né? E teve esse curso que eu queria muito ir, muito participar. E a minha cunhada me chamou para ir. E ela falou, vamos, né? Vamos comigo e tal. E se você for, eu vou. Aí, o que aconteceu? Eu pensei comigo, falei, Senhor, se aparecer algum corte de cabelo hoje para mim, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer esse curso. E realmente foi o único corte de cabelo que eu fiz naquele dia. E naquele tempo, o corte de cabelo estava R$ 5. E foi aqueles R$ 5 que eu peguei e guardei. Eu precisava muito de gastar em casa, né? Mas eu abri mão e para fazer esse curso, que eu tinha muita vontade de aprender sobre isso. Então eu fui, eu paguei e participei desse curso. E foi muito difícil para mim, né? Não foi fácil. Eu deixar tudo para poder participar desse curso. Eu tinha meus filhos, meu marido estava viajando, chegou de viagem, e era final de semana. O curso que eu participei foi à noite. Mas foi para mim, foi uma benção, eu aprendi muitas coisas, né? Sobre uma das coisas que eu aprendi, que eu levei para mim, que eu trouxe para mim, né? Esses anos todos foi sobre amar o próximo, sobre quando alguém está precisando de uma cesta básica, você realmente dá o melhor, né, para a pessoa, né? E realmente aquilo que a pessoa está precisando. Às vezes a gente não tem condições de dar tudo que a pessoa está precisando, mas às vezes surgiu o caso assim constrangedor, né, frustrante, que é você montar uma cesta básica com a pessoa e dar só realmente, né, um macarrão, um fubá, às vezes coisas que a pessoa às vezes nem vai usar, porque a pessoa não tem o cumprimento daquilo, né, para poder realmente fazer, né, aquele alimento. Então, é fazer as coisas realmente com amor, né, com amor no coração e ser generoso com o próximo. Roupas que a pessoa não usa mais, roupas às vezes que a pessoa tem no guarda-roupa, nunca usou, uma roupa nova, uma roupa boa usada, um sapato. Então o pastor falou das experiências que ele teve na vida, de realmente compartilhar com outras pessoas necessitadas aquilo que ele possuía, que ele tinha. Então eu aprendi muito com isso e eu sempre tive vontade no meu coração de ser uma pessoa assim, de compartilhar algo com alguém, né? De ajudar o próximo, de fazer algo, mas eu falava, eu não tenho condições. Realmente, né, não tinha condições, mas chegou uma fase da minha vida, que os anos passaram, e eu comecei a ver as coisas diferentes. O que eu tinha em casa era para mim e para minha família comer, mas se eu pudesse tirar um pouquinho daquela comida e dar para alguém, então eu fazia isso, né?
E eu fiz isso uma vez, até tá no meu livro da Dependência de Deus. Havia umas pessoas no Darina que estavam numa praça, e era tardezinha, eles se agruparam ali naquele lugar, né, sentaram ali, e eu fiquei observando, eu chamei minha filha, meu filho, falei pro meu marido, falei, olha, se a gente dividir, né, fazer uma marmitinha para cada um deles, né? Ele falou, tudo bem. Aí eu levei suco para eles, né? E eu gostava muito, sempre gostei de comer, gente, banana com comida, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta, mas eu gosto, aqui a gente é acostumado, né? E então eu fiz para eles como pra gente também, então, e aquilo lá me trouxe muita alegria no meu coração. E todas as vezes que passava o caminhão, o coletor de lixo, eu ficava observando, todos os anos, gente, todos os anos, aqueles coletores de lixo deixavam lá um envelopinho, né, para arrecadar alguma coisa, né, no final de ano. E eu nunca tive condições de dar nada para eles. E aquilo me deixava meu coração triste. E eu falava, ô Senhor, se eu tivesse uma oportunidade, eu queria tanto dar alguma coisa para esses coletores de lixo, né? E os anos passaram. Lá na frente, quando eu terminei meu livro, Dependente de Deus, eu tinha planos de vender, né, então, o meu livro e investir num projeto. Meu sonho era realmente trabalhar com jovens. É um desejo do meu coração. E eu queria investir o livro nisso. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito, né? Tudo no tempo dele é perfeito. E eu decidi, então, foi uma coisa que surgiu no meu coração de não arrecadar aquele dinheiro para mim do livro, mas doar o livro, semear o livro na vida das pessoas, sem nenhum lucro. Foi uma loucura na época. Eu fiz, na verdade, 310 livros e eu não tive lucro, né? Mas foi algo assim que me trouxe muita alegria no meu coração de ver as pessoas contarem como ele foi edificadas com aquele livro, com as experiências, com os testemunhos que estão no livro Dependente de Deus. E isso me trouxe muita alegria para o meu coração. E uma das coisas que eu aprendi também, que eu fiz, quando o tempo passou, eu tive a oportunidade de comprar uma Bíblia, né? Foram 5 Bíblias, na verdade. Eu contei os coletores de lixo, né? Como motorista eram 5. E eu fui numa livraria e eu comprei ali 5 Bíblias, coloquei uma ofertinha dentro do envelopinho, né? Escrevi o nome de cada um. E o dia que eles passaram em frente à minha casa, eu pude presenteá-los com a Bíblia e com aquela oferta. E falar para eles quanto que eu sou importante, que Jesus os ama. E aquilo me trouxe muita alegria para o meu coração. Todas as vezes que eles passavam lá, eles tinham gratidão no coração e eu dava água gelada para eles, né? Que eles davam uma paradinha. Se eu não tinha em casa, às vezes, eu comprava num bar ali perto de casa. Quando eu tinha dinheiro, eu comprava e dava água para eles gelada, que o sol era escaldante, né? Então foi algo que trouxe muita alegria para o meu coração. Não tem alegria maior do que você fazer o bem para o próximo. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? E eu tive realmente essa experiência, que eu já recebi muitas coisas, já ganhei muitas coisas, mas a minha alegria de dar, para alguém ver a alegria, né, o sorriso no rosto de alguém que está recebendo presente das minhas mãos, de mim, não tem como explicar essa alegria. Saber que eu estou ali cumprindo o mandamento do Senhor, né? Então, isso foi algo que me edificou muito, que me fez, assim, ver como que Deus trabalha na nossa vida. Não é nosso querer, não é nossa vontade, não é do nosso jeito. Eu fiz planos, eu fiz projetos, né? Eu fiz tantas coisas, assim, no papel, né? Mas, realmente, o concretizar, né? Foi Deus. E Deus tinha algo muito diferente para mim daquilo que eu pensei em fazer, daquilo que eu imaginava fazer, mas não que
tudo que eu sonhei, tudo que eu desejei foi fora da vontade de Deus. Não. Mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo isso que Deus me proporcionou. Que naquele momento tão difícil da minha vida, eu peguei aqueles R$ 5, né? E fiz o curso, aprendi muitas coisas sobre o próximo, né? Sobre amar o próximo como a mim mesma. E então isso, às vezes, requer de nós muito, assim, dedicação, renúncia e observância, né? Observar o próximo, olhar mais para o próximo, né? Para as pessoas, enxergar mais as pessoas, né? E, então, ao longo desses anos, no centro da cidade, onde quer que eu estivesse, que eu estou, então eu hoje observo muito mais as pessoas, muito mais o próximo, e Deus tem colocado isso no meu coração. E eu pretendo, assim, fazer muito mais, né? Foi algo tão pequeno, tão pequeno, né? Que eu fiz, mas isso me trouxe tanta alegria para o meu coração e alegria para a minha alma, me fez bem. E saber que eu pude plantar uma semente da palavra de Deus, né? Do amor de Deus no coração dessas pessoas. E isso para mim que é o mais importante, o mais valioso de tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu conquistei e de tudo isso que eu aprendi. E eu quero essa palavra hoje para o teu coração, que você realmente venha cumprir os mandamentos do Senhor também na sua vida e que você possa ter alegria, em nome de Jesus, de poder dar algo para alguém que esteja precisando, necessitando, seja roupa, sapato, comida, uma água, seja um medicamento, seja uma conta de luz, seja uma conta de água, seja o que for, seja o que for que está no teu alcance fazer, dar um pão, seja um copo de leite, seja o que for, não se envergonhe, não tenha vergonha, não se sinta humilhado de dar aquilo que você tem, por mais pequeno que seja. Mas saiba que o mais importante de tudo isso, o mais valioso de tudo isso, é você estar fazendo a vontade de Deus, agradando o Senhor, acima de todas as coisas, sabe? É isso. E quando a gente agrada a Deus, faz a vontade do Senhor, o nosso espírito se alegra em Deus, a nossa alma, nosso coração se regozija no Senhor, porque é tão bom a gente poder, né, agradar o nosso Pai Celestial, né, e cumprir os mandamentos do Senhor a cada dia na nossa vida. E que você possa viver essas experiências e outras experiências também na tua vida, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da tua vida. E que você seja feliz e tenha alegria no teu coração, regozijo em Deus, de poder fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.